Olá, amigos do Força Psi! Hoje você vai aprender que erguer barreiras emocionais não vai te defender. Saudações, amigos do Força Psi, o nosso canal nerd sobre psicologia. Meu nome é Guga Ferrari, eu sou psicólogo e nerd, e hoje eu vou falar sobre falsas defesas emocionais. Para falar sobre esse assunto, eu vou pegar como base o filme Guardiões da Galáxia, o primeiro filme dirigido pelo James Gunn, lá em 2014, em que ele estabelece uma equipe de super-heróis criada a partir de indivíduos que se colocam como criminosos, fora da lei, mercenários, num momento inicial. E o que isso tem a ver? Quando a gente estabelece que o mundo é um lugar perigoso, é comum que as pessoas ergam uma barreira emocional entre elas mesmas e as outras pessoas, que as pessoas vistam uma armadura para se proteger contra o sofrimento, contra a decepção, contra a rejeição. E isso também a gente observa na defesa que a gente tem biológica do nosso corpo. Como, por exemplo, quando a gente sente fome, o nosso organismo avisa pra gente que a gente está com fome. Nosso estômago começa a doer. A gente começa a sentir um mal-estar porque está com fome. Nosso corpo avisa que está precisando de comida, para a gente atender a necessidade do nosso corpo de alimento. Só que quando a gente não dá alimento para o nosso corpo, a gente fica horas sem comer, o que acontece? Nosso corpo para de pedir. Ele para de nos incomodar com isso. Ele desensibiliza essa situação para que a gente não sofra. Porque ele interpreta que naquele ambiente ali que a gente está, não tem comida. Por isso a gente não está comendo. Então ele para. Por isso que muitas vezes uma pessoa que fica com fome, muita fome no momento do dia, se ela permanecer segurando essa fome, ela perde a fome, porque é uma defesa do nosso corpo. A necessidade ainda está lá de alimento, mas o nosso corpo para de pedir. E isso também acontece com a alimentação emocional. Quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, e a gente vive num meio em que as nossas necessidades não são atendidas da forma como a gente gostaria, e na realidade nunca é, porque nossos pais nunca são perfeitos, sempre eles vão dar pra gente aquilo que eles têm para dar, que muitas vezes não é o que a gente precisa ou o que a gente gostaria, mas é o que eles têm, e eles dão aquilo que eles têm. Muitas vezes a criança, para não sofrer, ela para de sentir falta daquilo que ela está precisando. Ela desensibiliza a situação para ela parar de sofrer, se acostuma a não ter. E aí é erguida uma barreira emocional, muitas vezes, para ela não sofrer decepção, não sofrer perda, para sentir menos. E o que acontece lá no Guardiões da Galáxia? Todos eles tiveram infâncias ou passados com grandes perdas. Você tem o Quill, que perdeu a família, você tem a Gamorra, que também perdeu a família, Drax também perde sua família, o Rocket, ele perde a humanidade dele porque ele é vítima de experimento científico, ele foi o cobaia, sofreu abuso físico. O Groot é uma criatura solitária, isolada. Os dois, tanto o Groot quanto o Rocket, são considerados aberrações. Então, eles estabelecem uma barreira entre eles e as outras pessoas e eles vivem somente para si mesmos, numa posição individualista, marginais à sociedade. Sempre sendo saqueadores, ladrões, mercenários, se colocando como oponentes do mundo, que é como eles entendem que o mundo é. Como eles tiveram uma infância muito hostil, eles entendem que o mundo é um lugar hostil, que o mundo não vai ter aliados, que o mundo vai ter oponentes. Então eles estabelecem essa barreira para se defender. Só que essa é uma forma de viver muito limitada, porque para um ser humano ser feliz de fato, de uma forma plena, ele precisa receber carícias de vários campos da vida dele. E o que é carícias para a análise transacional, tá? A análise transacional chama de carícias a unidade do reconhecimento humano. Todo ser humano reconhece o outro e a si próprio com troca de carícias. As carícias podem ser carícias positivas ou carícias negativas.
Então, se você troca afeto com alguém, você está trocando carícias positivas com ela. Se você está brigando com alguém, você está trocando carícias negativas com ela. Carícias negativas e carícias positivas alimentam o ser humano. Por isso, um tapa é melhor do que o desprezo. Uma briga é melhor do que você ser ignorado. A pior pena que você pode infligir a um ser humano é você colocar ele numa cela, numa solitária, escura, sem janela, em que a pessoa vai ficar ali sozinha, não vai ter contato com nada nem ninguém. E se você deixar aquele ser humano durante muito tempo nessa condição, ele pode sofrer dano emocional, cerebral, ou pode até mesmo morrer, tá? Crianças órfãos de guerra que foram alimentadas e tratadas nas suas questões fisiológicas em hospitais, mas que não tinham ali todo um cuidado de dar carinho, estímulo, brincadeiras. Muitas dessas crianças morreram ou sofreram atrasos no seu desenvolvimento. Geraram doenças para elas mesmas, tá? Porque o ser humano precisa de carícias. Ele precisa ser reconhecido, trocar esse reconhecimento com outras pessoas. Nós somos seres sociais. E quando você não tem, como é nos Guardiões, um campo profissional para você trocar carícias com pessoas da sua profissão, você não tem um campo amoroso para você trocar carícias com seu parceiro ou sua parceira, troca amorosa. Quando você não tem o campo social, você não tem amigos, então você não tem amigo para trocar, e você também não investe ou você não tem família, que são os 4 campos mais importantes da nossa vida, você tem muito poucas carícias para você trocar. E no caso dos Guardiões, carícias sempre negativas, porque eles estavam sempre sendo perseguidos, sempre estavam sendo combatidos, agredidos, mas essa é a forma que eles aprenderam a viver desde pequenos, com a agressão. E aí, o que acontece lá mais próximo do final do filme? Eles entendem que para eles terem força e se unirem contra uma ameaça global, que é um vilão que quer exterminar bilhões de pessoas, um planeta inteiro, eles vão precisar confiar uns nos outros. E eles vão precisar se tornar uma equipe para combater essa ameaça. E é muito bonita a reunião que eles fazem mais próximo do fim do filme, que o Quill, que é o líder da equipe, fala assim: olha, gente, geralmente a vida nos tirou mais do que nos deu, mas hoje ela nos dá a oportunidade de se importar com uma causa maior do que a gente. E ainda que a missão seja suicida, vale a pena lutar pela vida de bilhões de pessoas. E aí você tem cada um deles decidindo aderir a essa luta, a essa equipe, entrar para essa iniciativa de salvar pessoas, de fazer algo de bom na vida, ao contrário do que eles sempre fizeram, que sempre buscaram fazer coisas ilícitas, coisas que estavam contra a sociedade, egoístas. Então eles decidem ser altruístas no final do filme. E aí você tem o Drax falando: você é um homem honrado, Quill. Eu aceito lutar e morrer do seu lado. A Gamorra fala: eu cresci num ambiente cheio de inimigos. Vivi a minha vida inteira assim, rodeada de inimigos. Não é tão ruim assim morrer ao lado de amigos. E aí eles se unem e se transformam nos Guardiões da Galáxia. Com essa denominação que é feita pelo próprio vilão, que quando olha para eles com um olhar de menosprezo, fala em tom de deboche e ironia, vocês são os Guardiões da Galáxia. E eles pegam isso e subvertem o sentido que antes era de menos-valia, de ironia, de deboche, e transformam isso em algo de valor. Nós somos os Guardiões da Galáxia. E a partir daí, eles se entregam emocionalmente um para os outros, e é a única vez que eu vi acontecer isso num filme, é a única vez que eu vejo um vilão sendo derrotado pela entrega emocional de uma equipe, de um para o outro. É literalmente, explicitamente isso, tá? Se você for assistir o final do filme de novo, observe. E a partir daí, eles crescem em autoestima, no amor próprio que eles têm e no amor que eles têm pelos seus companheiros. E a partir daí, eles viram os Guardiões da Galáxia e derrotam o vilão. Muita gente fala que filmes de heróis são bobos, têm menos importância. Filmes são exemplos, tá? Exemplos de vida é a principal ferramenta com a qual a gente vai mudar esse mundo para melhor. Então, meus amigos, se vocês têm o hábito de erguer barreiras emocionais para se defender do sofrimento, para impedir que as outras pessoas rejeitem vocês ou magoem, lance mão disso, largue essas barreiras, essa armadura e passe a se amar
do jeito que vocês são. É a autoestima que vai te defender. É a sua autoestima. Você gostar de você do jeito que você é. Sem crítica, sem cobrança, sem estabelecer condições. Só vou gostar de mim se eu for desse jeito. Se eu ganhar tanto. Se eu for essa pessoa. Não. Gostar de você do jeito que você é agora. Desse jeito você vai atrair para você pessoas que também vão gostar de você do jeito que você é. Porque o mundo nos trata do jeito que a gente se trata. E a partir daí a gente forma alianças verdadeiras, a gente passa a trocar carícias positivas com as pessoas e não mais aquelas negativas, porque muitas pessoas são criadas num ambiente que tem pouca carícia positiva e elas aprendem a viver apenas usando carícias, na maior parte, carícias negativas, que é brigando, sentindo emoções de disfarce, como culpa, como ressentimento, como ódio, ansiedade. Ansiedade é algo muito sentido na nossa sociedade. É uma emoção de disfarce. É uma forma de você se abastecer com carícias negativas. Então faça como os guardiões. Ame você do jeito que você é e seja você a sua defesa. Se abra para as pessoas que são confiáveis, que você ama e seja o seu guardião. Eu encerro esse vídeo pedindo que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação, porque dessa forma vocês mostram para o YouTube e para mim que o meu trabalho é importante para vocês. E aí o YouTube vai oferecer esse vídeo e esse conteúdo para mais pessoas. Até a próxima sexta-feira! Toda sexta-feira tem mais um vídeo novo no canal. Até lá!